Você já deve ter ouvido falar sobre o uso abusivo de telas e o risco para o transtorno do espectro autista. Meu nome é Flávia Tavares, eu sou médica pediatra e vim fazer hoje aqui um comentário sobre a nota técnica que a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu em 28 de novembro de 2023, reforçando a importância da nossa orientação para as famílias. Ontem eu abri a caixinha pedindo que vocês colocassem as dúvidas relacionadas ao uso de tela e o risco de autismo. E todas as pessoas fizeram a mesma pergunta. Doutora, a tela, ela provoca o autismo? Baseado nisso, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje para vocês. Sempre que nós conversamos sobre o transtorno do espectro autista, existe um tripé que a gente tem que estar bem atenta para poder fazer as perguntas, fazer a observação em campo e conseguir dessa forma fazer um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. E o que compõe isso? Bom, então a gente tem uma criança ou um adolescente com interesses restritos, com interesses repetitivos, uma inflexibilidade cognitiva. A gente também tem um prejuízo na comunicação e essa comunicação é tanto na de compreensão quanto na de expressão. Ela pode ser em uma, pode ser em outra. E a gente vai ter também um prejuízo muito importante da interação social. E aí, quando eu falo para vocês, uma criança que fica o dia inteiro na tela, uma criança que ela é exposta precocemente ao uso de telas, passa 2 horas de boa vendo Peppa Pig, essa criança ela vai ter um prejuízo de interação social? Certamente, porque ela está perdendo horas de um momento onde ela poderia estar interagindo com as pessoas. Então, quando a gente fala dos riscos de uso abusivo de tela e autismo, é nessa nuance que eu estou trabalhando. Eu estou pegando as crianças que têm uma restrição de convívio social e apresentando um foco onde ela vai ter, durante o uso de telas, ela vai estar recebendo muita informação, vai estar estimulando áreas do cérebro que vão liberar neurotransmissores, que vão liberar substâncias relacionadas ao vício, relacionado à dependência, à impulsividade, à ansiedade, a não querer esperar um anúncio. Então, a gente tem uma repercussão em diversos aspectos quando a gente pensa em interação social e o tempo que a criança fica exposta em tela. Essa nota da SBP, ela foi bem interessante, ela trouxe algumas cortes de estudo, cortes são estudos longos, tá? E eles avaliaram e eles nos trouxeram algumas informações. Então, por exemplo, eles têm crianças com algum atraso do neurodesenvolvimento, inclusive TEA, e tem crianças neurotípicas que não têm nenhum atraso do neurodesenvolvimento. Eles observaram que as crianças sem atraso, elas passaram menos tempo expostas a telas e elas foram expostas a tela 6 meses depois. Então, vamos botar uma criança com TEA, ela foi exposta com 2 anos. A outra criança, ela foi exposta lá com 2 anos e meio. Então, eles têm, de fato, menos contato com tela, eles têm oportunidade de conviver, de interagir. E é claro que nós que trabalhamos com o desenvolvimento infantil, nós não podemos afirmar categoricamente que a tela ela é responsável pelo transtorno do espectro autista, porque a gente sabe, nosso papel está aqui passando essa informação para vocês. Trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento de causa multifatorial e algumas delas ainda não são nem conhecidas. De 50% a 80% tem origem genética, tem um componente genético, a gente também tem componentes perinatais e depois tem todo o ambiente em que a gente envolve essa criança. Mas, enquanto pediatra, eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte: o uso de telas ele tem esse prejuízo na interação social, então pode sim estar piorando muito os sintomas de irritabilidade, de ansiedade, de desenvolvimento cognitivo nas crianças dentro do espectro e também nas crianças que não estão no espectro. Causa dependência, causa ansiedade. Então, nós precisamos cada vez reduzir mais o tempo de exposição à tela. Lembrando que a tela, ela não está relacionada só ao comprometimento de convívio social. Eu também estou falando de crianças que passam mais tempo assistindo televisão e, por isso, obesidade, colesterol elevado, sedentária, aquele transtorno do déficit de atividade física que eu já comentei em vídeo anterior. Então, são tantas coisas, inclusive puberdade precoce. Isso é uma coisa muito séria, a gente precisa dar um passo atrás, segurar o uso de telas dos nossos filhos.